Oi, gente, boa noite. Eu vou estar contando como é que foi o processo da descoberta do Chrome, né? E eu acabei de fazer a aplicação. Eu não tinha feito anteriormente porque eu fiquei engripada. Há uma semana e 2 dias eu tava engripada, então eu não poderia aplicar o remédio porque as defesas do meu corpo estavam baixas, né? Eu deveria ter aplicado ele no dia 15 de março e eu não consegui aplicar. Mas vamos lá. O processo da descoberta do Crohn começou quando eu comecei a colocar sangue, depois de ir no banheiro. E eu sentia muita dor. Daí eu procurei o médico e em seguida ele me diagnosticou com hemorroidas. Aí na época eu consultei no Levas Leite e não era mais possível nenhum tipo de tratamento que fosse com remédio ou alguma coisa semelhante. Então ele me encaminhou direto para cirurgia. Eu lembro que eu fiz cirurgia dia 23 de agosto de 2014 e cirurgia de hemorroidectomia. E ali começou o processo da descoberta. Depois de ter realizado esse procedimento cirúrgico, ele relatou para mim no outro dia que ali havia inflamação no ânus e que seria possível uma doença inflamatória intestinal, que são chamadas DI, que tem duas. Tem a retocolite ulcerativa e também tem a doença de Crohn. No meu caso é a doença de Crohn, né, que ela acontece do intestino grosso e no ânus, na região do ânus. O que é? Acontece que inflama e eu sinto dor abdominal, tem casos de diarreia, tem vezes que eu perco o apetite, eu sinto bastante cansaço, tenho queda de cabelo, eu fico mais irritada. Basicamente, pelo meu entendimento, a doença de Crohn, também com base não só no estudo que eu também estudo a doença de Crohn, né? Porque, embora eu seja paciente, eu gosto de saber mais sobre algo que eu tenho e como é que eu vou lidar com isso, sabe? Então, quanto mais eu souber, eu acredito que melhor vai ser para mim poder me ajudar. E como eu falei, eu acredito que tem duas coisas que fazem a doença de Crohn se manter ou agitada ou calma. Que é uma, a alimentação conta muito. No meu caso, eu tenho duas restrições. Eu tenho restrição alimentar, que é a intolerância ao glúten, a doença celíaca, e eu sou intolerante à lactose. É o pacote completo. Tá. E também eu acredito que seja muito do emocional. O meu emocional conta muito. A maneira como eu vejo as coisas e como eu lido com elas, né? E então, a partir dali, o doutor já me teve essa possível suspeita de que seria a doença de Crohn, mas ele não me encaminhou para nada, nenhum especialista para essa área. Ele só falou que era uma possibilidade de ter. Tá, passou um tempo depois da cirurgia e ele operou ali, né, onde tinha hemorroidas. E eu percebi que não estava cicatrizando, justamente por causa da inflamação. Ela não permitia que cicatrizasse e fizesse o que precisava fazer, a pele voltar ao normal. E eu sentia muita dor e estava colocando sangue novamente. Além de, depois desse tempo, eu comecei a ter mais dor abdominal, a ir no banheiro e ter diarreia. Toda vez que eu comia, era esse mesmo procedimento. O que aconteceu? Eu não conseguia me alimentar direito e nenhum ser humano consegue viver sem se alimentar. Não é possível, né? Então eu tive que procurar o posto de saúde. Aí eles me encaminharam para fazer exames, endoscopia, colonoscopia, que são exames de imagem, né? A endoscopia é uma câmera que entra por dentro da boca e vai até uma certa parte do nosso estômago e vê. A colonoscopia é uma câmera que entra pelo ânus
tudo é sobre sedação, tem todo um preparo, todo direitinho para ser realizado o exame. Aí a câmera entra por baixo e vê ali embaixo no ânus como tá o processo. E aí, na época, os meus avós pagaram, avó paternos, pagaram pra mim fazer os exames, porque eles custavam muito caro, ainda custa muito caro, né? Assim como o gastroenterologista é caro. E aí eu realizei uma consulta particular e fiz esses exames. E aí ele me diagnosticou com doença de Crohn, o CID-S 50.1, que é a doença de Crohn no intestino grosso e também no ânus. É uma das doenças raras que tem. E eu comecei ali, a partir de então, tratar, né, com uma lista de medicamentos. Primeiramente, eu comecei com medicamento oral. Eu comecei tomando prednisona, azatioprina, mesalazina em comprimido e também usei supositório. Aí eu também tomava omeprazol, paracetamol, porque eu sentia bastante dor abdominal, né? E aí tá. Aí eu comecei a fazer uso desses medicamentos, só que eu não tava obtendo resultado. Tava muito agressivo, chegou no nível que a doença praticamente tinha tomado conta do meu corpo, né? E aí não tava funcionando a medicação. Aí eu tive que refazer novamente os exames com outra médica, eu procurei outra médica, porque aí já não conseguiria continuar por particular justamente pelo valor, né? Então, fui encaminhada para uma coloproctologista, que é uma médica cirúrgica especialista nessa área. E aí, ela até tentou realizar exame de toque comigo, só que não foi possível porque eu sentia muita dor, né? E depois disso, eu não realizei os exames que ela tinha me pedido para fazer, novamente endoscopia e colonoscopia. E aí foi quando eu comecei a piorar, e acabou que no fim foi feita a primeira internação. E eu internei na beneficência a primeira vez e fiquei cerca de um mês ou 29 dias, eu não lembro exatamente, mas depois vocês vão ver nas fotos que eu tirei ali, porque eu tenho toda a documentação, toda a papelada, justamente porque eu acredito que é uma parte da minha história importante e que faz parte de ser quem eu sou. É um processo de construção de quem eu me tornei ao longo de todos esses anos, né? Por causa dessas coisas que aconteceram, dessas experiências. Então, eu guardei tudo, né? Caso eu precisasse, e sempre quando eu consulto também, é uma coisa que os médicos pedem muito, né? Por causa do prontuário ali pra ficar puxando. E nem sempre eu me lembro de tudo, então é uma forma de puxar minha memória pra funcionar. E, enfim, aí eu me perdi. Sorry. Aí eu fiquei internada a primeira vez. Eu estava com muita dor. Novamente no hospital. Eu cheguei lá com anemia severa e eu tive que fazer bolsas de sangue. Eu lembro que foi a pior coisa que eu já fiz de toda a trajetória do Crohn, assim, foi fazer bolsas de sangue. Foi a primeira vez que eu tinha feito, né? Que eu internei com anemia severa, então eu fui obrigada a fazer. Eu me sentia muito fraca, emagreci muito, assim. Então, tipo, via os meus ossinhos, assim, sabe? Eu sentia bastante sono, cansaço. Porque eu colocava muito sangue e não conseguia me alimentar, porque eu sentia muita dor, né? Então. Aí, repeti novamente colonoscopia e endoscopia. E foi diagnosticado que eu tinha oficialmente Crohn. Tinha o Crohn, né? Já tinha sido anteriormente, mas foi diagnosticado novamente Crohn. E aí, eu comecei a fazer novamente tratamento com medicamento. Só que dessa vez, eu já comecei com um medicamento biológico, que é chamado Infliximab, que é um medicamento injetável. Ele não é subcutâneo, ele é injetável, mas eu fazia ele lá no Oncocentro, na clínica, né, de infusão. Ele é intravenoso. E
eu comecei a aplicar ele. Eu fazia 3 ampolas por mês, né? Depois vai ter foto ali, então vocês vão ver direitinho. Eu acho que as fotos vão ajudar bastante, porque eu falando é uma coisa, mas eu ter as fotos ali da documentação mostrando exatamente o que aconteceu, vai mostrar que tudo que eu tô falando não são palavras vazias, mas sim de peso e são provas da realidade do que aconteceu. Então foi por isso que eu escolhi me expor dessa forma, assim. E aí eu comecei a fazer o infleximab e tal. Só que depois de um tempo, né, eu comecei a ter infecção inoportuna, né? O meu organismo começou a não aceitar, digamos assim, e eu comecei a ter candidíase vaginal. Aí eu tive que ficar internada mais vezes, justamente para tratar, porque o remédio, em vez de me ajudar, estava me prejudicando. E eu lembro que eu fiquei internada uma vez, 1 mês e 9 dias para fazer o tratamento. Cheguei a fazer um flotericina B, então medicamentos pesados assim, sabe? Fluconazol na veia, coisas bem assim, tipo, últimos recursos assim, sabe? O Crohn sempre foi bastante agressivo comigo, né? Em mim. Então, porque eu tive muitos problemas emocionais, né? Ao longo do tempo, então isso contribuiu para a doença me prejudicar muito. Aí, depois de ver que o infliximab não estava funcionando, que ele estava me prejudicando, doutor, então, a minha equipe médica resolveu trocar de medicamento e passar para outra medicação. E aí eu passei para o Stelara, ou Ustekinumab. Esse é subcutâneo, que eu mesma me aplicava, né? Eu passei a aprender justamente porque foi na pandemia, digamos assim, que eu aprendi, justamente para não me expor, né? E aí aconteceu que passei 6 meses, passou mais um pouco de tempo, aí todos os anos a gente tem que, pacientes com, tanto com retocolite ou com doença de Crohn, eles têm que fazer exames. A doença de Crohn, não, a gente tem que fazer colonoscopia anualmente, ou seja, uma vez por ano a gente tem que fazer. Os exames laboratoriais, que são os exames de sangue, ou a calproctina, que é o exame de fezes, a gente tem que fazer geralmente todo mês, digamos assim, né? Justamente para cuidar e ter esse acompanhamento, né? Para como tá, ver como tá a doença, se ela tá em atividade ou se ela tá estagnada, assim, parada dentro do nosso corpo. Pra gente ter esse cuidado, né? Então, depois de fazer novamente a colonoscopia, a doutora disse que o Stelara estava fazendo efeito. Era um dos medicamentos mais caros, assim, digamos. E ele custa cerca de uns 42 mil, mais ou menos. Depois tem um orçamento que eu coloquei ali. Vai ter até uma parte que eu tive que tapar ali por causa que tem meus dados, né? Então eu não vou divulgar isso, obviamente. E também tem outro que tinha ali a rúbrica do médico com assinatura, então eu coloquei um emoji ali para não expor. E o que acontece? Esses medicamentos, todos eles eu conseguia pelo governo. Todos eles são distribuídos na farmácia do estado. Eu passei por processos, né? Eu tive que levar toda a documentação ali, CPF, identidade, exames comprovando a doença com CID, o laudo médico, o atestado, tudo, toda a documentação é levado para a farmácia do estado para que seja avaliada por um juiz. Também passei pela Defensoria Pública para conseguir um medicamento, porque os medicamentos de custo mais alto são os mais difíceis de conseguir. Nesse caso é o caso da Stelara. Desculpa, tô falando bastante, minha garganta, como eu falei. Recém tô me recuperando da gripe, então aqueceu um pouco o corpo. E como são medicamentos caros, é preciso esse procedimento para comprovar que a pessoa realmente precisa, né, e tal.
processos burocráticos, né, que faz parte. E aí, depois de passar pelo Estelara e a minha médica ver que ele não estava conseguindo melhorar o quanto ela queria, o quanto ela esperava, como ela chegou aí pra mim e disse, Ingrid, eu acredito que o Estelara ele pode melhorar muito mais o teu organismo, sabe? Pode melhorar muito mais do que tá. Tá bom, mas não tá tão bom quanto eu queria. Então a gente vai trocar de medicamento. Porque eu ainda também tava. Não tinha crises de diarreia, mas eu tava sentindo um pouco de dor já. Então a gente trocou para um novo medicamento que eu faço, que é o adalimumab, que é o que vocês viram no vídeo anterior, eu aplicando. E ele custa em torno de R$13.100. Também eu ganho pela farmácia do estado. E é um medicamento que eu mesma me aplico também. Eu fui ensinada por enfermeiros, toda a equipe me ensinou com todo jeito, né? Justamente pra mim não precisar sair e tal. Mas eu fiquei internada diversas vezes. Por causa do Crohn, também tive abscessos no decorrer desse tempo, né? Abscessos é quando, assim, o corpo criou muita inflamação, geralmente na região perianal ali, sabe? Do ânus. E aí o corpo não tá dando conta de, digamos, colocar pra fora, sabe? Expelir. Então, criou um caroço de pus e eu não conseguia caminhar, porque eu sentia muita dor ali, me movimentando, né? E aí eu tive que ir pro PS. Eu fui drenar. Nossa, também foi uma coisa muito ruim. Confesso que foi bem ruim. Tanto o abscesso quanto a transfusão de sangue, né? Colocar sangue são duas coisas muito ruins. O sangue te dá aquela. Me deu. Na hora eu lembro a sensação de dar um calorão, assim, sabe? E o abscesso é muita dor, muita dor. Com certeza o sangue ainda é melhor, né? Porque é vida que tá entrando, mas o abscesso é um processo muito doloroso, né? E depois eles cortam ali, eles tiram toda o pus que fica, né, naquela região. Só que, justamente por ser infecção, eu lembro dele me dizer, lá dentro do PS, que ele me deu a anestesia local ali, pra mim não sentir dor, porque ele iria cortar ali, né, pra não criar novamente, e ia limpar ali toda a região. Só que ele disse pra mim, eu vou te dar anestesia, só que não vai pegar. Por quê? Porque é inflamação. Nossa, eu chorava muito de dor naquela época, naquele dia, né? Mas enfim, tudo passou. Tudo isso passou. E cá estou eu. Então, tudo isso que aconteceu, todo esse processo do Crohn, né? Da minha história. De ficar internada, de aprender e crescer. Tudo isso foi importante para que eu crescesse como pessoa e me tornasse quem eu sou hoje. Quem a Ingrid é, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente simples, eu me considero simples, né? Eu não gosto de coisas difíceis. E eu tento levar a minha vida da maneira mais leve possível. Tento ver o lado positivo de todas as coisas. Não vou dizer que eu não tenho momentos ruins, porque eu tenho como todo ser humano, né? Mas eu acho que essas provações que eu tive, que eu tenho, são algo que me fortalecem muito e que me fazem crescer, sabe? E também uma forma de eu me tornar uma pessoa melhor, né? De eu ser mais humilde como pessoa, de eu ter empatia e me colocar no lugar dos outros, sabe? Isso é algo muito importante. Coisas que muitas vezes pessoas que têm dinheiro não se dão de conta que a gente é só um pozinho. A hora que Deus fizer assim, ó, foi, né? E a gente não tem que ser melhor do que ninguém, né? Porque a gente tá aqui hoje, mas amanhã a gente já não sabe se a gente vai estar aqui. Então, a gente tem que
viver a nossa vida da melhor forma possível, sim, mas ter consciência de que as nossas ações vão refletir e virão as consequências, né? Então, eu me alimentava muito mal antes de ter Crohn, né? Eu descobri o Crohn com 16 anos de idade. Eu tava recém começando a minha adolescência, né? E eu lembro que por causa das restrições, eu sempre fui uma jovem muito quieta. Eu não era muito de sair, não. Nunca gostei. Então, eu sou mais introvertida. E eu lembro que isso me afetou muito, né? Porque eu já tinha um círculo de amigos muito pequenos, poucos amigos. E com a descoberta do Crohn e com as restrições, eu tinha vergonha de sair, eu tinha medo de contar para as pessoas isso, porque é uma coisa que é pessoal e é algo que muitas vezes é desagradável. Eu lembro que eu nunca gostei de falar para as pessoas o que eu tinha, justamente porque também era uma área delicada, né? Que não é só ali no intestino grosso, mas também no ânus. Então, era algo que me envergonhava muito falar, me constrangia. E por causa das restrições, eu durante muito tempo fiquei só em casa. Tinha aniversários pra ir, eu não ia, porque eu teria que preparar as minhas coisas, porque eu tive que me adaptar novamente à vida, né? De repente, nasce uma menina ali, né? No dia 26 de julho de 1998. Aí, quando chega aos 16 anos de idade, ela descobre que tem uma doença. E aí, a vida dela vai mudar daquele dia em diante. Então, nasceu outra Ingrid a partir daquele dia, né? Eu tive que me adaptar. A minha alimentação total mudou por causa da restrição. Nada de glúten, nada de lactose. Aí, até eu entender que eu não poderia comer, que eu iria passar mal, adolescente ama salgadinho, ama bolachinha recheada, ama comer besteira, lanche, refrigerante. Meu Deus do céu, era uma tortura pra mim. Então, toda vez que eu comia, eu passava mal. E eu não sabia que aquilo dali ia fazer com que cooperasse para a infecção aumentar dentro de mim. Então, doeu bastante. A dor me ensinou muito a crescer e a aprender que não pode, não pode mesmo, sabe? A teimosia teve um preço muito severo para mim. E então eu tive que me privar de muitas coisas e eu passei a partir dali viver dentro da minha própria bolha. Porque era mais confortável, porque eu me sentia segura. Então, o que eu estou fazendo agora é, de certa forma, sair de dentro dessa bolha e compartilhar isso, sabe? E, embora seja um pouco difícil e constrangedor, não parece, né? Eu geralmente não apresento e nem aparento muito isso. Mas o fato de eu estar me mexendo assim, eu tô pensando, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim depois disso? Mas, é como eu tinha dito anteriormente, pausa pra moto passar. Como eu tinha dito anteriormente, não é algo que vem de mim, Ingrid, mas é algo que é muito maior, com toda certeza. E eu sei disso. É a razão pela qual eu vim pro mundo, né? E ser uma raridade, ser a Ingrid, ser uma pessoa especial, uma pessoa diferente no meio de tantas outras que muitas vezes são iguais, que são normais dentro do padrão da sociedade, é algo que exige bastante de mim. Então, tenha um pouco de paciência se eu demorar um pouco pra fazer vídeos assim, né, contando a minha história ou falando sobre alguma coisa que surgir durante o tratamento. E porque não, como eu disse, é um processo e vai aos poucos. É como um neném caminhando, né? Aprendendo a caminhar. Então, é como eu disse, tô saindo da minha bolha, da minha zona de conforto, do meu lugar seguro e me colocando na frente de milhares de pessoas. E eu sei que isso vai repercutir bastante, porque eu já tive
a resposta do outro vídeo. Então, graças a Deus foi muito positiva, porque justamente essa é a intenção, é alcançar as pessoas e mostrar para elas que mesmo com tudo isso, sabe, eu acredito em Deus. Mesmo com todas as minhas lutas, com tudo isso que aconteceu comigo, eu não deixei de acreditar em Deus. Muito pelo contrário, eu acredito nele firmemente. E é ele que me coloca de pé todos os dias e me faz lutar e vencer. Entendeu? Então, para as pessoas que estão vendo o vídeo, que estão assistindo, toda essa história, todo esse testemunho de vida, tudo que aconteceu, foi tudo permissão de Deus, sim. Ele estava presente, ele sabia de tudo isso que aconteceu. Por que ele deixou que isso acontecesse? Porque faz parte do plano dele para minha vida. Porque ele quer me levar para algum lugar, eu não sei ainda onde, né? Que eu ainda estou vivendo todo o propósito. Estou vivendo o processo para chegar no propósito. E então, foi permissão dele, sim. Isso é plano dele para minha vida. Eu tenho certeza que a minha vida é um testemunho para ser contado para as pessoas. Então, e muitas pessoas já me disseram: "Ah, Ingrid, eu me inspiro em ti, sabe? Na tua história de vida, na tua força." E eu faço questão de dizer, não sou só eu, gente, eu não ando sozinha. Deus está comigo sempre, sempre. Não é porque eu estou fazendo esse vídeo que eu tô falando de Jesus. Essa sou eu, fora dos bastidores. Fora dos bastidores, não. Fora da câmera. É que eu sou nos bastidores. E as pessoas que me conhecem de verdade sabem como eu sou. E sabem que eu tô falando. Se eu tô falando alguma mentira, tem milhares de pessoas de prova para dizer o contrário, entende? E então, acho que esse vídeo já deu bastante, né? Mas é isso que eu queria compartilhar, sabe? E eu consegui, graças a Deus eu consegui fazer e falar sobre isso. É algo que eu tava pensando, ai, como é que eu vou falar? Então, Deus me encaminhou para falar tudo conforme Ele queria. E é isso, gente. Essa é mais uma parte da minha história, né? Do processo do Crohn, do CID 50.1. E seguimos, provavelmente, não essa semana, mas na semana que vem eu quero ver se eu consigo postar mais um. Eu vou contar do nascimento da Ingrid e de mais um pouco, né? Mas essa foi a parte de contar sobre o Crohn, como aconteceu, como, né? Todos os detalhes e etc. Mas é isso, gente. Que o que eu falei aqui possa ajudar você que tá assistindo e vendo, né? O que aconteceu comigo, a minha história de vida. E possa te ajudar de alguma forma, possa te dar esperança, possa te mostrar que mesmo que a medicina te diga não, é o fim. Não é o fim, não. Você precisa acreditar e ver que existe Deus e que Ele tem um propósito para tudo que Ele faz. E que basta uma palavra que Ele diga e tudo muda. Quantas vezes eu fiquei internada depois de me batizar? Nenhuma. Nenhuma. Desde 2018, que foi o ano que eu me batizei, eu nunca mais fiquei internada. E eu realmente entreguei a minha vida pra Ele. Então, Ele tem cuidado de mim desde então. E é isso, sabe? Mas não somente de Deus que eu quero falar, mas de mim e dele, sabe? Então é isso, gente. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha esperança. Esperança, força e fé.